Abastecimento de água, parte 3. Nos últimos 2 vídeos, pessoal, eu falei sobre essa dinâmica que nós temos nessa região do Nordeste de acessar a água do lençol freático devido às dunas, né? Quem não viu, massa, volte lá nos 2 vídeos que está um conteúdo bem legal. Agora, eu queria fazer um exercício de imaginar regiões que não têm essa facilidade de acessar o lençol freático. Eu estou falando do sertão nordestino, onde, né, essa situação é bem mais séria, ou seja, tem pouca água ou a água não é muito acessível, porque o lençol freático ou é muito fundo, ou tem rocha, ou não tem essa mesma facilidade de cavar um poço em 4 metros e você ter uma água de qualidade. Então isso historicamente fez com que as pessoas dessas regiões, os habitantes dessas regiões, fossem procurar viver em outras regiões, ou seja, historicamente, né, nós temos esse fato dos nordestinos terem saído para outras regiões para tentar a vida porque se tornava impossível viver numa região seca. Porém, nos últimos aproximadamente 30 anos, né, entendemos que sim, era possível conviver com essa situação desde que a gente entendesse essa dinâmica climática. Ou seja, chove, né, na época do ano e na outra época do ano não chove. É fato, como a gente convive com isso. Então a partir daí foram criando uma série de tecnologias de convivência com o semiárido e eu gostaria de falar sobre várias dessas tecnologias com vocês em próximos vídeos, mas hoje eu queria falar de uma que eu considero a principal, uma que eu considero muito simples e é espetacular e fez, né, e faz a diferença, que são as cisternas de placa. Acho que vocês já devem ter visto aquela caixa branca redonda, né, circular, que quando a gente está pelas estradas a gente vai vendo nas casas. Então, aquele objeto, né, ele é um local onde se armazena a água da chuva. Aquela cisterna, você sempre vai ver, ela tem um cano que é conectado a uma calha e ao telhado das casas. Então, no período de chuva, essa água ela é armazenada e quando a chuva quando passa o período de chuva, quando começa o período seco, aquelas famílias e aquelas pessoas podem ter a garantia de uma água de qualidade para o consumo no período seco. Esse simples fato de guardar a água da chuva em cisterna mudou a percepção e mudou a vida de muita gente. Tem aproximadamente 10 anos que a gente vem documentando o semiárido, então tem vários depoimentos que a gente gravou de famílias, de pessoas que disseram, já íamos embora daqui, não conseguimos mais ficar, porém a cisterna permitiu com que eu, né, enfim, as pessoas falando, suas famílias, ficassem, né, continuassem morando lá, fosse possível ter uma qualidade de vida por causa da água. E depois das cisternas vieram uma série de outras tecnologias que a gente pode ir comentando com vocês em próximos vídeos. E aí é importante a gente entender o seguinte, por que eu estou falando isso? Nas nossas regiões, que temos as dunas, que aliás também estão sendo destruídas, né? Tem alguns lugares que elas estão sumindo, isso aí também é um assunto para um próximo vídeo. Se nós perdermos essa característica de retenção de água da chuva, vamos ter que, talvez, apelar para as cisternas, para poder, né, continuar aqui. Então é muito importante a gente ter essa consciência climática da região que você vive e de como você vai ter acesso à água. Claro, gente, que eu estou falando de regiões em que não tem acesso, não tem abastecimento de água pública, ou seja, o governo não chega com encanamento, né, nessas regiões. Então, ou você utiliza da chuva ou utiliza do lençol freático. Então é importante a gente ter essa percepção, porque às vezes é fácil da gente, né, mora numa cidade, abre a torneira e tem água, então gasta, vai. E é importante a gente entender que nem todo mundo tem o acesso à água facilitado como você. E por ser facilitado, você deveria ter mais responsabilidade com relação a desperdício e tudo, porque as previsões realmente não são boas para os próximos anos e a água é um bem que é fundamental para a nossa vida. Então, desse trabalho e desse entendimento de convivência com o semiárido, eu gostaria de destacar algumas entidades que foram e são muito importantes junto às comunidades. Então, a ASA, Articulação do Semiárido, que faz um trabalho no Nordeste inteiro, o IRPA, que tem um trabalho
muito importante no norte do estado da Bahia, ali na região de Juazeiro. A Associação Caatinga no Ceará, que com o projeto No Clima da Caatinga também chega junto das comunidades, todos eles com construção de cisternas, distribuição de tecnologias sustentáveis. Então conheçam mais o trabalho dessas instituições e de outras que realizam esse apoio a essas comunidades e que hoje a gente vê a diferença, ou seja, várias dessas famílias, dessas pessoas não precisam mais sair de suas casas, abandonar suas casas para tentar a vida, se aventurar em outro lugar e, enfim, passar por dificuldades. Beleza? Então é isso, valeu e volto aí logo com um novo vídeo. Massa, falou!